Bom, nessa videoaula nós vamos conversar um pouco sobre as relações de sentido das conjunções coordenativas. Nós vimos na videoaula anterior que as conjunções coordenadas ligam orações coordenadas e estabelecem o sentido de acordo com o texto, de acordo com a forma que ela é empregada. Então, nós vamos ver que relações de sentido são essas. Nós podemos estabelecer a relação de adição. Então, quando essa conjunção estabelece uma relação de adição, a gente diz que essa oração é coordenada aditiva. Vejamos. Durante a viagem, a boiada não comeu nem descansou. Nós temos aqui o verbo comer e o verbo descansar. Então, nós temos duas orações. Esse durante a viagem aqui é um adjunto adverbial temporal, que ele pode ficar isolado. E a gente tem a boiada não comeu nem descansou. Primeira oração, a boiada não comeu. Segunda oração, nem descansou. Como essa primeira oração aqui não tem a conjunção, a gente diz que é a oração coordenada assindética. E essa segunda, que tem a conjunção nem, a gente fala que é oração coordenada sindética. Por que estabelece uma relação de adição? Porque essa conjunção nem adiciona um fato à primeira, que é um fato de negação. Da mesma forma que a primeira também é uma negação. Então, a boiada não comeu. Do jeito que ela não comeu, nem descansou, ou seja, não descansou. Então, você observa que essa conjunção nem está expressando, adicionando à primeira uma relação de adição, está adicionando uma negação. Do jeito que a primeira é negativa, a segunda também é negativa. Eu tenho essa próxima oração. O pequeno circo chegou à cidade e instalou-se em um grande gramado ao lado da praça. Então, eu tenho o verbo chegou e tenho o verbo instalou. O pequeno circo chegou à cidade, é a minha primeira oração. Instalou-se em um grande gramado ao lado da praça, é a minha segunda oração. Minha primeira oração, oração coordenada assindética, porque não tem a conjunção. E a segunda, oração coordenada sindética, o quê? A aditiva. Perceba que essa conjunção e está adicionando, acrescentando fatos que aconteceram numa mesma sequência de tempo. Primeiro o circo chegou e depois foi se instalar em um gramado ao lado da praça, tá? Então, a primeira relação de sentido que a gente viu é a relação de adição. As conjunções também podem estabelecer uma relação de adversidade, e assim a minha oração coordenada se chama de adversativa. Vejamos. A natureza pede socorro e o ar e as águas continuam sendo poluídas. Veja que nós temos o verbo pedir, nós temos o verbo, a locução verbal, continuam sendo. Primeira oração, a natureza pede socorro. Veja que eu tenho a conjunção i. Só que, diferente do exemplo anterior, esse i não está estabelecendo uma relação de adição. Está estabelecendo uma relação de oposição. Analise com cuidado a oração. Se a natureza pede socorro, o que é que se espera? É que ela seja preservada, não é isso? Mas o que acontece nessa segunda oração? É dito que o ar e as águas continuam sendo poluídas. Então, a minha segunda oração é uma oposição à primeira oração. Então, a minha segunda oração é coordenada adversativa. A conjunção e está estabelecendo uma relação de adversidade. Segundo exemplo, queria deixar a sala, porém foi impedida pelo professor. Nós temos aqui queria deixar, locução verbal, foi impedida, locução verbal. Nós temos duas orações. A primeira não tem conjunção, então é
assindética. A segunda tem a conjunção, então eu chamo de sindética. O que que essa conjunção, porém, estabelece? Estabelece uma relação de negação com relação à primeira. Estabelece uma oposição com relação à primeira. Veja que se alguém quer deixar um determinado ambiente, espera-se que ele consiga, mas não foi isso que aconteceu. Essa pessoa foi impedida pelo professor. Então, essa conjunção, porém, estabelece uma relação de oposição. Nós temos aqui, eu quero que vocês vejam essa diferença, que é algo que costuma muito acontecer. Os alunos trocam muito, mas, pessoal, é diferente demais. Mas é igual a porém, significa adversidade. Mais pode ser intensidade, gosto mais de chocolate que de frutas, ou quantidade. Quando eu digo traga mais 2 camisas, por favor, esse mais aqui estabelece uma relação de quantidade. Então, tomem cuidado ao usar o mas e o mais. Há muita confusão e vocês precisam prestar bastante atenção na relação de sentido entre essas duas palavras. Próximo sentido que as conjunções estabelecem nas orações coordenadas é o sentido de alternância. E aí a gente tem uma oração coordenada alternativa. Vejamos, ele pode enviar o documento pelo correio ou entregá-lo pessoalmente. Então, nós temos aqui o verbo locução pode enviar e entregá-lo. 2 orações. Esse ou aqui está estabelecendo uma relação de alternativa, de escolha que pode ser feita. A pessoa pode escolher entregar o documento pelo correio ou entregar o documento pessoalmente. Então, dá uma ideia de alternância. Mas as coordenadas alternativas não indicam só uma escolha alternativa. Pode ser também uma alternância no sentido que, observe, ora o barulho ficava ensurdecedor, ora a tempestade dava uma trégua. Essa conjunção ora aqui não está dando uma ideia de escolha, de alternativa, mas está dando uma ideia de quê? De alternância. O barulho era alternado com o tempo em que a tempestade dava trégua. Então, há uma relação de alternância, não é uma escolha. Em um determinado momento acontecia a chuva, o barulho ensurdecedor da tempestade, e em outro momento a tempestade dava trégua. As orações também podem ser conclusivas, quando se estabelece uma relação de conclusão entre as orações. Vejamos, o planeta Terra é nossa ilha, precisamos, portanto, cuidar dele. Então, nós temos aqui o verbo o verbo ser, precisamos cuidar, que foi separado pela conjunção. Mas você observa que esse portanto aqui está expressando uma conclusão em relação à oração principal, de que a Terra é a nossa ilha. Já que a Terra é nossa ilha, nós concluímos que devemos cuidar dela. Próxima. Bom, Cláudio, você quebrou o carro, conserte-o, pois. Então, nós temos o verbo quebrar e o verbo consertar. Essa segunda oração aqui é uma conclusão da primeira. Já que o carro foi quebrado pelo Cláudio, eu concluo que ele deve consertá-lo. Então, esse pois aqui está estabelecendo uma conclusão em relação à primeira oração. E, por fim, nós temos a relação de sentido de explicação, onde a oração é coordenada explicativa. Vejamos, precisamos cuidar bem da terra porque ela é nossa casa. A gente tem aqui, precisamos cuidar, locução, e o verbo de ligação. Então, a gente tem 2 orações. Perceba que a conjunção porque está estabelecendo com relação à primeira uma relação de razão, de justificativa.
Qual é a causa pela qual, qual é a justificativa pela qual deve-se cuidar da terra? Ah, porque ela é nossa casa. Então, porque ela é nossa casa é a justificativa para que alguém possa cuidar da terra. Não entre agora na sala de reuniões que a discussão lá continua quente. Então, a gente tem o verbo entrar e nós temos o verbo continuar, duas orações. Perceba que a segunda oração aqui é a razão pela qual alguém não deve entrar na sala de reuniões. Por quê? Porque a discussão lá continua quente. Então, observem que cada conjunção, não necessariamente você tem que aprender a lista das conjunções, mas a gente tem algumas conjunções que costumam aparecer de acordo com essa relação de sentido, tá bom? Aqui está a nossa fonte, bons estudos.